que se tornou amigo meu na dor, as palavras surpreendentes proferidas pelo meu filho. E, deputado, essa honra que o senhor está me concedendo não poderia vir de um parlamentar melhor, porque o senhor faz parte da história do nosso país, lutou contra a ditadura militar e foi protagonista da política pública implementada na minha geração que poderia ter mudado o destino desse país, se tivesse deixado de ser política de governo para se transformar em política de Estado. Eu estou falando do CIEP. Então, uma honra, muito obrigado por essa expressão de apreço pelo nosso trabalho. Quero agradecer aos nossos voluntários. Estou aqui sendo honrado, mas não poderia ter feito nada sem a nossa equipe. Sem os voluntários, os anônimos, aqueles que acordam de madrugada para se dirigir para a praia de Copacabana, a fim de lutar pela justiça e pelo direito. Agradecer àqueles que, durante a pandemia, naqueles dias em que esperávamos morrer no exercício do nosso trabalho, subiram o morro comigo, a fim de alimentar o faminto. E também não poderia deixar de agradecer à nossa imprensa, os nossos meios de comunicação, as agências internacionais de notícias. 15 anos cobrindo tudo o que nós fazemos. É impressionante. A gratidão imensa por esses profissionais, que pegam um ato público em Copacabana e o fazem, e fazem esse ato chegar literalmente no mundo inteiro. Receber essa medalha na semana que antecede a eleição à presidência da República é interpretado por mim, permitam-me usar a minha fé, como obra da providência divina. Isso porque vejo-me perante a oportunidade de, na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no ato solene de receber a mais alta honraria da LERJ, de sair em defesa dos princípios morais inegociáveis, autoevidentes, eternos, comunicados por Deus à consciência humana e revelados no Evangelho de Jesus Cristo. O espírito do Rio de Paz, os valores que regem nossas ações, que nos levaram para dentro das prisões, favelas, sertão do Nordeste, África subsaariana, a fim de socorrer o necessitado. E para as ruas, avenidas, praças, palácios, a fim de protestar contra a injustiça e a violação de direito, estão em jogo nessa eleição. O fato de grande parte da população brasileira ainda prestar apoio incondicional e apaixonado ao atual presidente da República expõe a cultura e a alma do brasileiro, forjadas no decurso de 350 anos de escravidão e extensos períodos da nossa história de sujeição a regimes antidemocráticos e sua consequente criação de narrativas que justificam o governo sem o consentimento do governado, a exploração do homem pelo homem, a vida humana transformada em objeto de posse, a tortura como meio da promoção da justiça, a desigualdade de oportunidade de vida como parte do sistema de seleção natural capitalista. Esse é o país da escravidão, do racismo, da corrupção, da concentração de riqueza, da violência, da opressão da mulher, da intolerância, do mandonismo, do patrimonialismo, do coronelismo, do nepotismo, em suma, da trivialização
trivialização da vida humana. Estou aqui nessa manhã para lutar, em primeiro lugar, pela dignidade do cargo de representante eleito do povo. Seja qual for a esfera da atividade pública, não podemos abrir mão jamais de que essa função de primordial importância para a promoção da harmonia da vida em sociedade, produção e distribuição de riqueza e defesa da dignidade humana seja exercida pelos mais excelentes e capazes, possuidores de um histórico de serviço ao país, que torne desse modo evidente a sua vocação para a mais nobre tarefa que um ser humano pode exercer na vida: atividade pública. Não pode ocupar cargo público quem declara para uma mulher que não a estupraria por considerá-la feia, manda jornalista calar a boca, insulta homossexuais, usa linguajar injurioso, destila ódio nas suas ações, divide a nação com suas explosões de raiva ideologicamente provocadas, faz piada com gente que agoniza em hospital, declara ser capaz de comer carne humana com banana, coreografa o ato de metralhar seus opositores políticos e em dias de fome, desemprego, luto, pandemia e morte, não manifesta a mínima compaixão pela população em agonia. Vendo naqueles dias pilotando alegremente jet ski, foi sentido por milhões de brasileiros como um tapa na cara do povo. Ao escolhermos candidato a cargo público, devemos sempre responder a seguinte pergunta: por que desejo que ele seja eleito? Se a resposta não for o histórico de amor e serviço à pátria, anelo expresso de cuidar em vez de supostamente governar, o nosso voto é um atentado contra a nossa própria existência e a tudo o que dignifica a vida em sociedade. Estou aqui para defender a democracia. Nossa espécie não encontrou até hoje forma mais justa, sábia e producente de governo. Porque a democracia considera o valor da vida humana, uma vez que é o governo com o consentimento do governado. Ela considera a ambiguidade humana de ser propenso a se deixar corromper pelo poder, que, portanto, deve ser imediatamente sacado da administração pública caso demonstre incompetência e mau caratismo. E a democracia considera o modo mais eficaz de geração de riqueza, uma vez que, em regime democrático, o povo pode protestar contra o mais leve desvio da atividade conducente ao crescimento econômico. Jamais houve fome coletiva em regimes democráticos, declara Amartya Sen, economista indiano ganhador de prêmio Nobel. Porque numa democracia nós temos jornalismo investigativo, a imprensa vai à luta e livremente denuncia a falta de apreço pela vida humana por parte da classe governante. O voto contra a reeleição de Bolsonaro é um protesto contra o estado de exceção, contra a ditadura militar, contra a incapacidade de nós brasileiros de usarmos a democracia para resolvermos os problemas da democracia. Estamos nessa eleição perante a oportunidade histórica de botarmos mais uma pá de cal num regime que resultou em tortura, sequestro, desaparecimento, cemitério clandestino e morte. Eu assisti semana passada ao excelente filme Argentina 1985, que fala sobre o julgamento dos chefes da ditadura argentina. Vale a pena ouvirmos o que Júlio César está
Estracera, promotor do julgamento que condenou os chefes daquele regime, declarou no dia em que aqueles déspotas carniceiros foram chamados às barras do tribunal. Abre aspas. Se eu tiver alguma dificuldade aqui na leitura, é que está em espanhol, eu não consegui encontrar o texto em português. Senhores juízes, este processo tem significado para nós que temos tido o doloroso privilégio de conhecê-lo intimamente, uma espécie de descida às zonas tenebrosas da alma humana, onde a miséria, a abjeção e o horror registram profundidades difíceis de imaginar antes e de compreender depois. Este juízo e esta condenação são importantes e necessários para a nação argentina, que foi ofendida por crimes atrozes. Sua própria atrocidade torna monstruosa a mera hipótese da impunidade, salvo que a consciência moral dos argentinos haja descido a níveis tribais. Ninguém pode admitir que o sequestro, a tortura, o assassinato constituam feitos políticos ou contingências do combate. Agora que o povo argentino recuperou o governo e o controle das suas instituições, eu assumo a responsabilidade de declarar em seu nome que o sadismo não é uma ideologia política nem uma estratégia bélica, senão uma perversão moral. A partir deste juízo, deste julgamento e esta condenação, o povo argentino recuperará sua autoestima, sua fé nos valores em base ou em razão dos quais se constitui a nação, e sua imagem internacional severamente prejudicada pelos crimes da repressão ilegal. Fecha aspas. Temos de reconhecer que os argentinos foram mais nobres do que nós brasileiros. No Brasil, como se não bastasse a impunidade, ainda temos quem celebre a descida da nossa nação a esses níveis que o promotor Estracera chama de níveis tribais. E hoje nós estamos na eminência de eleger um homem que celebra o regime militar, choque elétrico no bico do seio, pau de arara, empalação, pegar militante político, colocar no avião, decolar e lançar o militante vivo no Oceano Atlântico e voltar para a base aérea dando gargalhada ao descrever a agonia da vítima que implorava pela sua própria vida. Não pode ocupar o mais alto posto da República quem celebra a memória de torturador. Por isso, deputado Noel de Carvalho, eu interpreto essa manhã que essa casa está me concedendo de assumir esse púlpito como uma obra da providência divina. Porque eu espero que a minha mensagem nessa manhã alcance alguma fração da sociedade brasileira e leve o nosso povo a entender que há uma hierarquia de valores morais na vida. O combate à corrupção é um valor moral, que, contudo, só pode ser praticado em regimes democráticos. Por isso, eu declaro que não há nada que mais possa ameaçar a preservação da espécie humana
do que ditadura de esquerda, ditadura de direita. Não posso tolerar quem intenciona governar o meu país movido por um espírito totalitário, que não me permitiria, por exemplo, nessa manhã, afirmar o que eu estou afirmando. Espero que o que houve ontem chame a nossa atenção para o fato que a atitude do Roberto Jefferson é o bolsonarismo in natura. O que o Roberto Jefferson fez foi levar o bolsonarismo às suas consequências lógicas e práticas. É esse o Brasil que nós queremos, que recebe polícia à bala? Que não se submete ao Estado democrático de direito, que semeia a subversão da própria democracia? Nós estamos vivenciando um momento histórico. O mundo está com seus olhos voltados para a nossa pátria, na esperança de que o processo civilizatório saia vitorioso nessa eleição. Muito obrigado.